Bom, pouquíssimas palavras. E mais uma vez de agradecimento pela oportunidade que os meus companheiros aqui de mesa, ex-presidentes, nos ofereceram para mostrar o que é uma liderança responsável. O que são líderes que são capazes, ao mesmo tempo, de conduzir um povo, de ter uma visão e de ter compromisso com valores fundamentais. Eu acho que eu não preciso agregar nada, dizer o que depois do que nós ouvimos aqui. Os problemas estão postos, os do mundo, da globalização, da crise, da reação, da democracia, do meio ambiente, tudo está posto. O reconhecimento do que é preciso fazer, as palavras que foram ditas agora no final pelo Sanguinetti, sobre o que significou o Plano Real. E eu quero chamar a atenção que o Roberto da Mata escreveu um artigo muito interessante, justamente nessa direção, de mostrar que de alguma maneira, uma mudança de mentalidade, uma questão cultural. Eu só queria acrescentar uma observação. É que, na história, aqui já foi dito pelo Ricardo especialmente, nada está assegurado. É preciso sempre renovar, é preciso sempre reafirmar. E tudo que nós conseguimos pode desaparecer, se nós não reafirmamos os mesmos procedimentos, os mesmos valores, ou se nós não criamos novos procedimentos diante da realidade que é sempre mutável, mas que assegurem a continuidade e a estabilidade necessárias para a população poder viver melhor. No fundo, isso vem desde os filósofos gregos, que tratavam de política, a grande questão é saber se os líderes são capazes de oferecer maior felicidade aos povos. Felicidade hoje é bem-estar, é qualidade de vida, incluindo todas as dimensões que aqui foram mencionadas. E esse bem-estar não ocorre para sempre. Há momentos, aqui muitos ressaltaram, da bonança dos últimos anos até a crise de 2008. Há momentos, mas o momento em si não resolve. É preciso que os países estejam preparados para aproveitar esses momentos. E nunca descansar. E nunca imaginar que as coisas virão por si mesmos, porque não vêm. E os riscos que alguns aqui mencionaram, falando de vários outros países, na verdade estão em cada um dos nossos países. Há sempre um certo risco do que Sanguinetti mencionou como se fosse populismo. O nome pode variar, mas é o risco de que os responsáveis, de repente, imaginem que eles possam simplesmente distribuir sem crescer. E há outro risco que foi mencionado tanto por Felipe quanto pelo Ricardo, que é um risco que me preocupa muito, que é o que eu chamo, e eu acho que Felipe gosta da expressão, porque eu já ouvi repetir algumas vezes, da utopia regressiva. Nós temos, nesse momento, pelo menos duas fortes utopias regressivas. Uma é a mais facilmente atacável, é a do fundamentalismo de mercado. Os que pensam, sem ter lido Adam Smith, que alguma vez alguém imaginou que o mercado em si resolve tudo. Mas a outra é a utopia regressiva dos que pensam que estão indo para o século XXI com ideias do século XIX e que imaginam que o que resolve tudo é um partido ou um Estado que controle e dite o futuro. Essas duas utopias são regressivas, são utopias, portanto, têm força de chamar a atenção, de aparecer como se fosse um valor, e são um empecilho para que as pessoas se posicionem de uma maneira adequada. E posicionar-se de maneira adequada não é aceitar o que está, é tratar de melhorar o que está, conduzindo na direção de alguma coisa melhor. Ricardo utilizou uma expressão que eu costumava usá-la, mas eu tirava de quem hoje é presidente da Itália. Só que quando eu conheci, era secretário-geral de propaganda do Partido Comunista, que era o presidente napolitano da Itália. Ele veio ao Brasil nos anos 70 e disse uma frase que me impressionou muito. Ele disse: ou nós nos globalizamos, ou eles nos globalizarão. Exato. Essa é a verdade. Nós temos que nos globalizar, ou seja, nós temos que definir de que maneira vamos participar num mundo que está interconectado pela revolução tecnológica, por um conjunto de circunstâncias, porque elas estão aí. Se nós não assumirmos a posição de construir dentro desse mundo, se nós ficarmos orientados por utopias regressivas, pensando que o mundo sonhado do passado é viável e seria melhor, nós simplesmente vamos perder tempo e vamos ser, pouco a pouco, moldados pelas forças que já estão presentes aí. Disso deriva a preocupação que é comum a nós quatro, que é de resgatar de novo a política, com P maiúsculo. Quer dizer, a capacidade de definir rumos, a capacidade de ter uma visão,
de manter valores e de tentar mudar na direção dos valores nos quais nós acreditamos. Essa mudança vai ser sempre contingenciada pela situação. Uma coisa é você conseguir governar quando você tem abundância do comércio internacional, outra quando está em crise. Mas nas duas situações é preciso ter responsabilidade. E o Ricardo Lagos mostrou de novo o que significa isso. Eles se prepararam para a crise na abundância. O risco que nós temos hoje é de nós nos prepararmos para o futuro quando ainda temos alguma abundância e imaginarmos que é possível simplesmente gastar o capital já acumulado. Se algum exemplo foi dado pelo esforço de fazer o Plano Real, primeiro foi certa humildade. Aqui estão vários os que são os verdadeiros autores do Real. Aqui nessa primeira fileira eu vejo 4, que são realmente os responsáveis maiores, alguns não estão pelo Plano Real. É que nós não cuspimos no prato em que coméramos. Nós construímos a partir do que tinha sido tentado. Nunca ninguém disse que o Plano Cruzado fracassou por isso, por aquilo. Não. Aproveitamos o que foi feito no plano cruzado para poder corrigir e avançar. Não se constrói simplesmente imaginando que é preciso destruir os fundamentos de tudo e começar do zero. Não é assim. Nós não fizemos isso. E se algo também pode ser resgatado, e talvez ali na exposição que está aí abaixo apareça, é que o tempo todo nós tentávamos convencer o país do rumo, do caminho. Nós não imaginávamos que por decreto se mudasse a história. Nós tentávamos persuadir as pessoas. Não foi um plano tecnocrático, embora haja economistas ultracompetentes envolvidos nele. E não só economistas, juristas e pessoas de várias capacitações. Mas a questão fundamental foi de comover o país, sensibilizar o país, trazer o país para que houvesse essa mudança cultural, para que as pessoas percebessem que era preciso uma modificação que não era só de meus haveres foram congelados, meu salário perdeu por causa da inflação, ou eu vou repor o meu salário. Não, é muito mais do que isso. É a tentativa, efetivamente, de um diálogo democrático. Eu não acredito que se resolva os problemas de um país no isolamento dos gabinetes, nem dos intelectuais, nem dos tecnocratas, nem dos líderes políticos. Os problemas se resolvem na peleja, na briga, na exposição. Essa é a verdadeira política, tomar partido. Eu acho que é importantíssimo que as pessoas tomem partido e que percebam sobre o que estão falando, quais são os riscos, por que eu sou de um lado ou não do outro, sem dogmatismo e sem imaginar que haja só um lado que seja o lado correto, mas tem que tomar partido, tem que assumir responsabilidades. Se é possível sumarizar o que foi dito, é que há que assumir responsabilidades. E é o que está acontecendo no mundo. É preciso que assumamos responsabilidades. O esforço feito, que Felipe mencionou pelo presidente Obama, é um esforço patético, mas quem sabe ele esteja pedindo para que assumam responsabilidade aqueles que não podem, que são exatamente os beneficiários do desregramento que ocorreu no passado. Essa responsabilidade eles vão ter que compartilhar num dado momento, mas não vão ser o motor inicial disso. E vai ser um momento muito difícil dessa reestruturação pedida por todos nós aqui da ordem global. Há quanto tempo, meu Deus, pedimos isso? Logo depois que tomei posse do primeiro governo, fui ao Chile e fui a CEPAL, onde nós todos trabalhamos, alguns de nós trabalhamos. E o que eu pedi à CEPAL? Que se dedicasse a analisar precisamente a necessidade de uma nova ordem, que tivesse uma base financeira diferente da qual nós estávamos sendo vítimas, porque o México tinha sido vitimado poucos meses antes. Há anos que se discute essa questão. Só que agora chegou o momento, porque a realidade obriga a que se tomem certas responsabilidades e que se tomem algumas decisões. Houve avanços. O G20 é um avanço sobre o G7, mas o G20 não tem instituições por trás. As instituições que aí estão foram as de Bretton Woods, seguem sendo. Algum pequeno avanço na modificação do controle do Fundo Monetário, quem sabe mais adiante do Banco Mundial, mas as regras ainda não estão claras. Isso vai demandar muito tempo para que nós tenhamos efetivamente um sistema de decisões que seja capaz de processar as demandas que se globalizaram, que se universalizaram. O dizer isso não é para desanimar, é para dizer que é preciso que nós assumamos a responsabilidade. Não quero falar mais, quero apenas reiterar meus agradecimentos e dizer que eu fiquei muito feliz de ter podido, primeiro de ter tido o companheirismo dos que aqui estão, que eu sei o esforço que fizemos, porque passamos
viajamos 12 horas, chegamos ontem, depois de 12 horas de viagem, depois de vários dias de discussão, que eles tenham aceitado vir aqui para passar esses breves instantes conosco, mas eu tenho certeza que só em ouvi-los já ficamos felizes, porque aí, quem sabe, renasça no Brasil um sentido de quem são pessoas capazes verdadeiramente de liderar. São pessoas como aqueles que nós escutamos. Tirado aqui, quem aqui termina. E agradeço muito e espero que, com mais vagar, possa voltar aqui para ver a exposição do Real e permanentemente venho aqui para nos ajudar coletivamente a que nós possamos ter melhores rumos para o nosso país e os assumamos com responsabilidade. Muito obrigado a todos.